Olá pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa segunda aula da disciplina de Construção Civil 1, certo? Na aula inicial, a gente comentou um pouco sobre alguns conceitos iniciais, né, alguns conceitos mais básicos do que é um empreendimento, uma construção, uma obra, enfim, e começou a relacionar alguns serviços preliminares, né, algumas iniciativas que devem ser tomadas, até quanto à escolha do terreno, né, a escolha do local, enfim, a gente foi enumerando alguns itens que servem como etapas iniciais, né, mas que não necessariamente condizem com etapas de serviço. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre essas etapas de serviços mesmo, preliminares, né? Serviços lá na obra que antecedem o início efetivo da construção em si, ok? Então eu quero compartilhar com vocês aqui já minha tela, para que a gente consiga iniciar a aula de hoje. Minha aula fechou aqui, meu PowerPoint fechou. Só um minutinho, a gente já inicia. Então, pessoal, a gente vai comentar de novo, né? Que esses serviços preliminares eles vão ser um conjunto de atividades que vão ser tomadas para a preparação do início da obra, né? Então, primeiramente, né? Vou ter que tomar algumas providências. Quais são elas, né? Depende, claro, do tipo de obra que você vai executar, né? O local que você está executando e tudo mais. Mas a gente pode ter serviços de demolição, a gente necessariamente, né, deveria ter sempre serviço de sondagem, limpeza do terreno, pode haver movimentação de terra, colocando ou retirando terra, possivelmente, né, dependendo do tipo de obra, a gente vai ter contenções e necessariamente a implantação do canteiro de obras, ok? Vamos lá, essas providências iniciais. Primeiramente, a gente precisa prover para a obra, né, criar ali a nossa instalação de energia e água, ok? A gente falando aqui da instalação provisória de energia, eu preciso entender, né, qual que é o tipo de rede que eu tenho e montar ali um painel, né, vamos dizer assim, mesmo que provisório, para que eu tenha energia. Então eu vou precisar fazer a solicitação junto ao órgão responsável por isso na prefeitura, para que primeiro, né, minha casa, né, meu lote lá tem um padrão de energia. A partir desse padrão, eu vou puxar a energia para dentro da minha obra. Então, eu vou conseguir criar ali dentro algumas tomadas e um padrãozinho, entre aspas, né? Uma distribuição, um padrão de distribuição dentro da minha obra para que eu consiga trabalhar de forma mais confortável, ok? É preciso lembrar, né, que a gente vai necessitar de alguns equipamentos que têm uma potência mais elevada. Então, é importante que você tenha ali uma rede trifásica, ok? E a potência que você vai precisar, né, vai depender da sua demanda, né, de quais equipamentos que você vai precisar na sua obra, tá bom? Alguns locais a gente não tem disponibilidade de rede elétrica ainda, né? Por exemplo, vai tocar uma obra lá no interior, numa zona rural. Muitas vezes, lá nessa zona rural ainda não tem, né? Por exemplo, vai fazer uma ponte. Se lá não tem ainda energia elétrica, por exemplo, pode acontecer isso. E aí você vai, às vezes, ter necessidade de ter um gerador para começar a utilizar energia elétrica. Então, esse gerador a diesel vai gerar energia, né? É bem mais caro esse tipo de situação, porque você precisa, além do diesel, você precisa do transporte, né? Desse gerador, da locação do gerador, ou da efetiva compra, né? Dependendo do porte
da obra e da empresa que você está trabalhando ou prestando serviço, isso vai te gerar um custo a mais, tá bom? Mas resolve o seu problema da mesma forma, né? Dependendo da situação que você está inserido, ok? Então, nessa tabela 2.1, a gente tem aqui algumas potências, né? Para a gente conseguir ter uma ideia da potência total que eu vou precisar. Então, olha só, eu vou precisar de uma betoneira, eu vou precisar de uma bomba de água, uma máquina de corte. Cada equipamento desse vai ter que estar instalado no sistema trifásico e ele tem uma potência, né, que ele demanda de energia. Então, essa potência que a gente está trabalhando está em HP. Tá? Aí a gente consegue converter isso e entender melhor quanto de potência eu vou precisar na minha rede para alimentar esses elementos iniciais. Para obras residenciais, a gente já tenta puxar, né, um consumo que satisfaça a casa como um todo. Você já começa a fazer algumas instalações provisórias que vão ficar, que vão perdurar por mais tempo. Tá bom? Então, às vezes, mesmo que você crie, né, um painel provisório, é importante você ter extensões, né, criando alguns pontos de tomada no decorrer do seu canteiro, que vão ser aproveitados até o fim da obra. Né? Não necessariamente na obra pronta, acabada, mas para o serviço que você vai realizar. Ok? Então aqui a gente tem, né, um quadro de entrada adequado. Lembrando sempre, pessoal, que esses quadros de energia elétrica, eles devem ser muito bem montados, tá? É interessante que você tenha uma certa organização na montagem desse quadro, porque se a pessoa começar a colocar só fio e amarrar fio com fita isolante de qualquer jeito, você pode ter um problema ali de segurança mesmo, né? Às vezes a pessoa passa, vai mexer ali, acaba tomando uma descarga elétrica mais elevada, tá? Então, além da questão de organização do seu quadro, para que você entenda de onde está saindo cada parte, né, para onde vai cada uma daquelas conexões que estão ali, você ainda tem o quesito de segurança, né, que é muito importante, ok? A gente tem também que conseguir organizar uma disposição de água, né, porque a gente vai precisar de água para tomar, a gente vai precisar de uma instalação provisória de banheiro, e a gente vai precisar no início, nas etapas iniciais da obra, de água até para o serviço mesmo, né? Você vai precisar ali, às vezes, fazer um concreto ou alguma massa, você vai precisar de certa quantidade de água, ok? Então, a gente pode pegar essa água da rede pública, de novo, né? Você vai lá, faz a solicitação junto ao órgão municipal responsável por isso, para que você consiga montar de acordo com o padrão deles, né? A sua caixinha de água lá, o seu relógio, para que você consiga retirar a água da rua. E isso já vai gerando um consumo para o seu local, né, para o seu lote. Vai ser uma cobrança de água como se fosse para domicílio mesmo, que chega aí na sua casa. Pode ter, em alguns casos, o cliente opta, né, ou a gente já tem isso disponível, um poço artesiano. E aí a gente vai bombear, né, essa água do poço para conseguir utilizar. Se você não tem uma rede pública para ser abastecido e nem poço, você pode fazer a compra, né, vamos dizer assim, de água de caminhão-pipa. Né? De novo, assim, é uma situação complicada, né? Porque, assim, gasta mais, né? Não vai ter água o tempo todo, mas é uma situação que, às vezes, você pode se deparar na sua carreira profissional. E muitos lugares utiliza também faz algumas providências, né, para reutilizar a água da chuva. Então a gente vai armazenar essa água e vai conseguir reutilizá-la, ok? É importante que você tenha em mente dois critérios para a escolha, né, de qual dessas opções você vai atuar. Claro, se você tem a opção de escolha, né? Primeiro, qual dessas opções te forneceria uma regularidade de fornecimento? Porque se você, por exemplo, não tem a rede pública e não tem um poço artesiano, a única regularidade que você tem é do caminhão-pipa, né? Então, outro detalhe além da regularidade de fornecimento, porque você vai precisar de água praticamente todos os dias na obra, né? E você vai precisar de pressão.
essa água tem que chegar com uma pressão suficiente para ser utilizável, né? Se ela chegar só aquela água que vem gotejando, por exemplo, você praticamente está com uma água que é ineficiente, né? A pressão é insuficiente para a utilização. Okay? Em relação a demolições, pessoal, é um tipo de serviço que é perigoso e você precisa, em alguns casos, né, contratar empresas especializadas para isso. É claro que quando a gente pensa no serviço de demolição de uma casa, né, o serviço se torna muito simples, né? Se tem uma casa pequena ou um barracão só no fundo, a gente torna esse serviço mais simples. E aí a gente tem a ideia de que, poxa, qualquer pessoa pode executar isso. Só que não é bem assim, né? Você pode ter situações onde o serviço de demolição ele demanda certas expertises técnicas, tá? Então, às vezes será necessário que você contrate alguém que seja especializado nesse tipo de serviço. A responsabilidade sobre o serviço, no sentido de, por exemplo, teve um acidente de trabalho lá dentro, ou a demolição como um todo, né? É a responsabilidade sempre do empreendedor, ok? Então, você que está empreendendo o serviço, está contratando alguém, a responsabilidade sobre o serviço é sua, mesmo que você terceirize ele para alguém, tá? É necessário emitir alvará de demolição, tá? Assim como a gente tem na prefeitura alvará de reforma, alvará de construção, alvará de ampliação. Você tem que, claro, né? Isso não existe em todas as prefeituras, perfeito? Não são todas elas que exigem nem o alvará de construção, né? Assim, algumas pequenas prefeituras ainda estão habilitando esse tipo de licença, mas em muitas delas o alvará de demolição já é uma realidade, perfeito? E a gente tem que tentar seguir o máximo possível as diretrizes estabelecidas pela norma reguladora 18, que é do Ministério do Trabalho. Essa norma, né, ela é mais específica, vamos dizer assim, para o pessoal de técnico e segurança do trabalho, e aqui a gente vai apresentar, eu vou passar alguns trechos dessa norma para vocês, para que a gente entenda, né, e verifique via norma como o serviço deve ser feito para respeitar a segurança do seu trabalhador. Ok? Então vamos aqui a alguns itens. Então, ó, antes de iniciar a demolição, eu preciso que essas linhas de fornecimento de energia, de água, de gás, de inflamados líquidos ou substâncias tóxicas sejam retiradas ou isoladas. Aí eu preciso, primeiramente, né, isolar isso tudo, desligar isso tudo para que eu inicie o meu serviço de demolição. As construções vizinhas devem ser examinadas, eu preciso tomar cuidado na hora de fazer a demolição da minha edificação, para que eu não estrague, né, não danifique a construção dos meus vizinhos, ok? Toda demolição deve ser programada e dirigida por um responsável legalmente habilitado. Então, você vai precisar ter um responsável técnico sobre aquele serviço. Eu preciso tirar ainda da minha obra vidro, ripado, estuque, materiais que sejam frágeis ou cortantes. Eu preciso tentar aí tudo que é possível desmontar e retirar, eu tenho que fazer isso antes, ok? É interessante que você faça isso antes, né? Algumas vezes a gente não vai conseguir ter esse cronograma, né, dessas etapas sendo feitas antes, mas é importante demais que você retire tudo isso antes, até para preservar o seu trabalhador, não pensando só no benefício do material em si, né? Então, antes de iniciar a demolição de um pavimento, devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para o escoamento do material. Então, ó, é interessante que eu feche tudo para que a pessoa, às vezes, no meio dos entulhos, não caia para o andar de baixo, por exemplo, né? Isso pode gerar um acidente gravíssimo dentro da obra. Fica proibida a permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter a sua estabilidade comprometida. Então, eu estou tirando estrutura, por exemplo, estou quebrando os pilares e as vigas e as lajes, né, de um certo pavimento. Se aquele pavimento começa a apresentar alguma instabilidade estrutural, eu preciso evacuar aquele local para que eu não tenha riscos aos profissionais que estão ali exercendo o serviço. As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres
para circulação de emergência. Isso aqui é fundamental, pessoal. Somente serão demolidas à medida em que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores. Então, você vai demolindo a sua escada sempre, né, de cima para baixo, ok? Parece meio óbvio quando a gente fala isso, né? Mas muitas vezes as pessoas dentro da obra, né, no calor de fazer o serviço, de sair demolindo, acabam colocando os pés pelas mãos, né? Trocando ali a ordem de demolição e impedindo escadas, por exemplo, né, ou colocando os entulhos obstruindo passagem, ou até mesmo tirando a escada, né, retirando a escada que estava ali concretada antes do tempo necessário. Tá? Então, isso é fundamental no cronograma, né, para o andar correto da sua demolição. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante emprego de dispositivo mecânico. Então, esse aqui é em relação à ergonomia do seu funcionário, né? É a forma com que ele está trabalhando, tá? Se ele for começar a retirar esses objetos muito pesados, né? Na mão, nas costas, na cabeça, você pode acabar criando nele um problema ergonômico, tá? De postura, de dores e tudo mais, ok? A remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita em calhas fechadas de material resistente com inclinação máxima de 45 graus e deve estar fixada a edificação. O que a gente vê muitas vezes, pessoal, é o seguinte: o cara está fazendo uma demolição de um predinho, né, por exemplo, e aí eles jogam o material lá de cima direto na caçamba. Jogam assim, quando eu digo jogam, arremessam mesmo, né? Então o cara tá lá com alguns entulhos, ele vem com o carrinho de mão, empurra e joga andar abaixo. Isso é muito perigoso, né? Porque você pode ter que esses detritos que estão ali, né, se espalhem e acabem machucando pessoas que estão passando fora da sua obra ou até mesmo estão passando lá embaixo, né? A pessoa às vezes não olha, ela só lança os materiais de qualquer jeito e acaba caindo, por exemplo, sobre um outro trabalhador que está fazendo uma atividade lá embaixo, no térreo, né? Então é fundamental que a gente use, né, uma espécie de escorregador mesmo, né? Você vai usar essas calhas fechadas para jogar o material dentro dessa calha e o material vai escorrer, né? Vai escorregar. Escorrer é ótimo, né? Que é líquido, mas ele vai escorregar até chegar no local adequado, que é uma caçamba, por exemplo, tá bom? No ponto de descarga da calha deve existir um dispositivo de fechamento. Então, esse material não pode bater lá de qualquer forma, né? Porque ele vai, como eu disse, dependendo da velocidade com que ele chega, ele pode bater lá e quicar, né? E sair, espalhar para outros locais, ok? Durante a execução do serviço de demolição, devem ser instaladas no máximo a 2 pavimentos abaixo do que será demolido, plataformas de retenção de entulhos. Não sei se vocês já viram, quando a gente está trabalhando em prédios, por exemplo, né, está aqui o corpo da minha edificação, do meu prédio, e aqui na lateral, as pessoas usam umas plataformas, assim, elas têm exatamente esse formato, né, com uma região mais abaulada para cima, para exatamente reter esses resíduos, né? Está caindo aqui, ela para nessa plataforma lateral. Isso é muito comum em prédios, a gente vê mesmo durante o período de construção, tá? Às vezes para cair massa, né? Para cair algum resíduo de alvenaria, alguma coisa do sentido, nesse sentido, eles já utilizam essas plataformas. Eu preciso tomar alguns cuidados quanto aos meus materiais, aos elementos que estão sendo utilizados nessa demolição. Então, os materiais das edificações durante a demolição e remoção devem ser previamente umedecidos, para não ficar soltando muita poeira, né, o tempo todo, o que poderia atrapalhar as vias aéreas dos meus trabalhadores. As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando essa for metálica ou de concreto armado. Perfeito? Então é interessante que você, né, como um gestor da obra, como um responsável técnico pelo serviço, direcione a sua mão de obra para que você consiga ter um melhor aproveitamento e torne aquele tipo de serviço mais seguro. Alguns cuidados, pessoal, em relação à equipe de demolição. Toda a equipe deve trabalhar em um único pavimento. Eu preciso garantir a iluminação adequada de todo o meu local de trabalho.
Então, se eu estou prestando serviço dentro de um pavimento, aquele pavimento lá deve estar devidamente iluminado. Eu preciso, terceiro ponto, né? Usar roupas adequadas que não enrosquem para a realização desse serviço. Porque se eu enrosco em algum lugar, por exemplo, eu posso gerar um problema, né, de novo, de segurança do meu trabalhador, tá? Eu posso gerar um acidente de trabalho, se ele ficar enroscado em algum lugar, né? Evitar acúmulo de carga em pontos localizados, principalmente em lajes de fogo e telhado. Então, se você começar a pegar todo o seu entulho e colocar todo ele em um local só, dependendo do que for, né, da quantidade, do que for os seus materiais que estão sendo retirados, você pode gerar uma sobrecarga naquele ponto em específico, tá? E isso pode ser um problema para a sua estrutura. Eu devo ainda escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas, né? Como a gente já tinha conversado, a partir daquelas calhas fechadas. Não demolir peças em que está trabalhando. Isso aqui, de novo, né? Parece meio óbvio, né? A gente não corta o galho que a gente está sentado, né? Já dizia um ditadozinho popular. Mas na hora que o trabalhador está executando o serviço, muitas vezes ele não percebe que está fazendo isso. Ele está demolindo uma viga, por exemplo, mas está em cima dela. Ou ele está demolindo uma laje e está ali com os pés muito próximos daquela região. Ele pode, às vezes, cair. Tá? Então, é importante que você esteja com essas ideias, né, mais gerais em mente para instruir os seus trabalhadores. Usar equipamentos de segurança, né, os EPIs, são fundamentais para esse tipo de serviço. Os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a quantidade de poeira. Como eu disse, né, você pode gerar um desconforto nas vias aéreas dos seus trabalhadores, mesmo que eles estejam de máscara. Tá? Assim, a gente tem algumas máscaras, né, não são essas que a gente está utilizando agora por conta da pandemia, né, mas são máscaras de proteção mesmo, né, aquelas azuis e tudo mais, máscaras específicas para proteção do seu trabalhador, onde ele consegue ter uma maior segurança das vias aéreas dele, ok? Pessoal, eu queria passar para vocês mais um exemplo de como é que a gente faz a demolição de uma viga, por exemplo, né? A gente não pode sair quebrando as vigas de qualquer maneira, porque isso pode levar a viga a uma ruptura total, por exemplo, né, uma ruptura brusca, e ela cair sobre os meus trabalhadores. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, né? Eu preciso me certificar de que todas as sobrecargas foram removidas sobre essa viga. Eu vou atar, né? Eu vou prender a minha viga com cabos e vou colocar esses cabos, né? Vou fixá-los em algum ponto. Aí, ó, eu vou tentar seguir bem o que está ali e o desenho, né? Então, vamos imaginar, né? Eu fixei o meu ponto A. Fui lá, atei um cabo a ele, fixei esse cabo em algum ponto ali para me dar a sustentação. Depois, eu vou cortar o concreto, expondo as armações nas extremidades A e B. Depois, eu vou cortar a armação nas posições 1, 2 e 3. Vou fazer cortes nessas barras para que a viga consiga tombar. Então, uma parte dela está atada, né, está presa, e a outra parte vai tombar, ok? Então, eu vou descer lentamente a minha viga até o chão. Aquele cabo, né, que eu estava segurando ele, vamos imaginar assim, eu vou descendo ele lentamente para conseguir criar um elemento único, né? A viga está única, está inteiriça, e ela vai tombando, né, lentamente até eu consiga apoiá-la no chão, ok? Aí eu vou, de novo, atar o cabo na posição D, cortar a armação, ali o corte 4, e abaixar essa outra extremidade. Então, eu tinha já uma parte no chão, eu vou cortar essa parte que está aqui em cima e vou tombar ela também. E assim eu retiro a viga por inteiro, tá? Isso aqui é o passo a passo que a norma nos instrui a fazer, ok? Você pode falar, poxa, Victor, mas eu vi o pessoal demolindo viga com um martelete direto, né? A pessoa com a escada lá apoiada no pilar e quebrando a viga de qualquer forma. Isso, pessoal, acaba gerando um risco muito grande aos nossos trabalhadores, tá? Isso tem até para quem está passando naquele local e o risco para quem está efetivamente demolindo, né? Porque ele pode em algum momento ficar sem apoio, por exemplo, e cair, né,
enfim, você pode gerar vários acidentes ali com esse tipo de demolição. Outro fator que a gente tem na demolição é sobre a gestão dos resíduos da construção civil, porque a sua demolição vai gerar uma quantidade razoável de resíduo, né? E é preciso que você tenha em mente a forma correta de descarte, de gestão desse resíduo, né? Quem estabelece isso é a resolução CONAMA 307. É claro que quem vai entender muito melhor que a gente sobre isso são os nossos engenheiros ambientais, por exemplo, né? Eles vão praticamente dominar essa área, né? Mas a gente tem que ter um conhecimento minimamente técnico e teórico para que eu consiga fazer uma gestão adequada desses resíduos sólidos, ok? Eu posso, então, fazer o aproveitamento desse resíduo de duas formas, né? Primeiro, a partir de instalações temporárias. Então, eu posso, eventualmente, né, utilizar a minha construção para abrigar algumas instalações temporárias. Então, em vez de demolir toda a obra, né, eu posso deixar uma parte dela para me servir de escritório, por exemplo, ou de almoxarifado, desde que esse local esteja seguro, né, para utilização. Perfeito? Eu posso ainda utilizar ou reutilizar os resíduos propriamente ditos, né? Eu posso colocar esses materiais à venda ou utilizá-los na minha obra em algum outro ponto específico, por exemplo, tá bom? Em relação às sondagens, pessoal, também é um serviço prévio e a gente tem alguma, entre aspas, né, alguma polêmica quando a gente trata de sondagens, porque tecnicamente falando, nós, né, que somos engenheiros civis, habilitados tecnicamente para construir, a gente vê e enxerga sempre a necessidade da realização de sondagens antes que a gente inicie o projeto de estruturas, por exemplo. Eu preciso saber, preciso conhecer o meu subsolo antes de projetar a estrutura que ele vai receber. O que acontece muitas vezes, né, e aí que eu digo dessa polêmica, entre aspas, é que o cliente enxerga esse tipo de serviço como um custo adicional. Ele enxerga como um dinheiro que ele está jogando fora. Tá? Então, assim, você imagine só, né? O cliente está construindo e ele tem um capital limitado. Né? Ninguém está com dinheiro ilimitado para fazer obras. Isso não existe. Então, a pessoa ela sempre tem um capital limitado. E ela, muitas vezes, enxerga a sondagem que vai ser realizada, né? Um serviço de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, dependendo do local e do tamanho da sua obra, do seu terreno, né? Muitas vezes a pessoa enxerga e fala, poxa, eu estou gastando 1.000, 2.000, 3.000 reais para um exame do terreno, isso é um desperdício. Eu poderia comprar cimento, por exemplo, eu poderia comprar de acabamento, e aí você que é um responsável técnico, né, você que é habilitado tecnicamente, e é detentor de conhecimento técnico, deve mostrar ao seu cliente a importância que existe para esse tipo de serviço. Tá? Isso aqui, pessoal, muitas vezes eu já vi, né? Assim, já passei por isso também, de o cliente bater o pé, não, eu não quero isso em hipótese nenhuma. Você explica, explica e a pessoa não entende, ela não quer enxergar a importância. Tá? Então é preciso que a gente tenha algum jogo de cintura, né? Para não desgastar completamente essa relação contratado-contratante, né? Mas é importante que você tente frisar para ele, tente mostrar para ele sempre a importância do serviço de sondagem. E o que a falta desse serviço, né, pode gerar no futuro para ele. Porque, olha, se eu não conheço o subsolo que eu estou atuando, né, onde eu vou construir, onde eu vou realizar ali a minha fundação, se eu não conheço esse subsolo, de duas uma. Ou eu vou subdimensionar, eu vou criar uma fundação mais fraca, e o meu solo não suporta, né, vamos dizer assim. Eu tenho uma estrutura mais pesada do que aquilo que a minha fundação e o meu solo resiste, e eu vou ter um problema de colapso até da estrutura, posso ter até um colapso total da estrutura por conta disso, mas você vai ter problema de recalque necessariamente, você vai ter fissuras devido à movimentação da obra,
né, devido a esse recalque diferencial, ou você pode superdimensionar. Então, tudo bem, eu não conheço o terreno, você não quer fazer, tudo bem. Eu vou me assegurar de que a minha obra não caia, né? Então, eu vou criar uma estrutura para a fundação muito mais robusta do que aquela que necessariamente eu deveria fazer, porque eu não conheço aquele solo, né? Então eu vou ter que tomar medidas de me assegurar tecnicamente, ok? Então o que eu vou fazer? Vou sempre majorar tudo que eu tenho ali. Então, poxa, eu não sei, eu poderia, por exemplo, eu estou trabalhando às cegas, né? Eu poderia perfurar somente 4 metros, mas eu não conheço o solo, então vamos fazer uma estaca o mais profundo que seja possível fazer. Então, assim, isso gera custos para o cliente que vão ser muito mais caros do que o serviço de sondagem, entende? O serviço de perfuração, a concretagem, tudo isso vai gerar custos maiores para o cliente do que se ele tivesse feito previamente lá a sondagem do solo, ok? Então vamos lá, né? Sobre isso, a gente pode e na verdade deve fazer antes da decisão do início efetivo da obra, porque o projetista é importantíssimo para o projetista que ele já tenha essa informação do solo em mãos para que ele inicie o seu serviço de estruturas, tá? Se eu tenho, por exemplo, né, eu não conheço nada do solo, eu vou elaborar uma fundação qualquer, eu vou imaginar um tipo de solo para elaborar isso, né? Eu vou pegar ali o solo do bairro, de construções vizinhas, vou fazer entrevista, né, com os vizinhos para perguntar como que é o solo lá, como é que foram feitas as outras fundações, e a partir desses dados empíricos, né, é que eu vou gerar a minha fundação. Então, olha só, eu estou gerando a partir de dados completamente empíricos, de uma entrevista. E aí, por exemplo, você chega lá no solo e no seu lote especificamente, o lençol freático está lá em cima. Você fura e já acha água no primeiro metro, né? A sua fundação, que estava lá dimensionada, né, para, por exemplo, 3, 4, 5 metros, já vai ter que mudar completamente o tipo de execução, tá? Então, você, por exemplo, perdeu todo o serviço que você fez. Okay? Isso já aconteceu comigo, né? Eu, como profissional de engenharia, fui contratado por um outro colega, né? Um outro responsável técnico me contratou para fazer o projeto de fundações. O cliente não queria, em hipótese nenhuma, pagar. Eu falei, olha, a gente vai ter problemas com isso. A gente pode ter problemas. Não, não, não. Não quero arcar com isso. Faz aí, de qualquer jeito. O serviço foi executado, né? O projeto foi feito. Quando eles começaram a furar, no primeiro metro, eles encontraram o nível de água em todos os furos. Todos os furos de estaca encontraram água no primeiro metro. Aí a, a colega profissional me ligou, Vitor, o que a gente faz? Eu falei, faz uma sondagem agora, né? Eu preciso agora conhecer efetivamente o meu terreno para que eu consiga pensar numa solução mais adequada, né? Então, assim, a gente até para pensar numa solução precisa conhecer o problema, né? Então, tudo isso, pessoal, eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham argumentos e ferramentas, né? Ferramentas teóricas de convencimento do cliente sobre esse tipo de situação. Perfeito? As sondagens, elas vão nos fornecer informações que permitem definir o tipo de equipamento que vai ser usado na escavação. Então, você pode usar qualquer equipamento, dependendo do tipo de solo, não. Né? Se for um solo que tem rocha nele inteiro, é uma grande camada de rocha, você pode escavar com qualquer coisa? Não. Né? Se você tem água, a escavação é de qualquer forma? Também não. Muda, né? Você vai ter uma mudança do método construtivo, ok? Segundo, o tipo de contenção que vai ser utilizado. Se você tem água lá no seu lençol freático, por exemplo, você fez uma escavação do subsolo, você vai precisar de alguma contenção. Você vai precisar tirar essa água, você vai precisar fazer uma contenção mais robusta, que tenha, às vezes, né, zonas de permeabilidade para que essa água saia da contenção. Então, tudo muda, né?
E o terceiro, o tipo de fundação, que é esse que nós estamos trabalhando, né? A gente trabalha mais comumente com esse tipo, né? Que é a forma de projetar a fundação. Qual o tipo mais adequado? Eu vou fazer uma sapata, uma fundação rasa? Eu preciso de uma fundação mais profunda? Eu tenho água? Que tipo de fundação profunda eu posso executar? Né? Então, tudo isso é a sondagem que vai me dar essas informações. Okay? O tipo de sondagem vai depender do porte e da característica da obra. O método, né, o modo mais comum é a sondagem de simples reconhecimento, que é pautada pela NBR 6484, que é rápido, ele é muito econômico, né, é barato, e ele é aplicável à maioria dos solos, exceto solos com muito pedregulho, tá? Porque aí você não consegue fazer a perfuração do solo, ok? Em relação aos pontos de sondagem, pessoal, quantos pontos eu preciso, como é que eu faço isso, né? A gente tem isso normatizado, ok? A NBR 8036 é que vai normatizar para nós o número de pontos, a localização, a profundidade desses pontos de perfuração, ok? Eu acredito que vocês veem muito disso na disciplina de fundações, né? Mecânica dos solos, fundações, isso aí vocês vão ver melhor, ok? Essas situações, tá? Então, a gente tem, né, o método de penetração com circulação de água, que é o famoso SPT. A gente vai executar ele a partir desse tripé, onde um funcionário, né, vai puxando e soltando o peso que cai no solo para ir perfurando, né? A quantidade de quedas é estabelecida por norma, tá bom? E esse pezinho, né, que você solta e vai caindo com a gravidade, vai perfurando o solo ali, beleza? Você pode ter esse modelo ou pode ter um modelo bombeado, né? Vamos dizer assim, com um motor que vá perfurando o solo ali, ok? Nosso relatório de sondagem, pessoal. O que é um relatório de sondagem, né? Esse relatório de sondagem é efetivamente o resultado que a gente tem. Então, é um documento que vai me apresentar as informações sobre o solo, perfeito? Então, eu vou ter a planta de situação dos furos, aonde que foi instalado, onde que foi realizado cada um dos furos. Eu tenho que ter o perfil de cada sondagem. Então, eu vou ter o perfil de profundidade, né? A cada metro, qual o tipo de solo que eu tenho, as camadas de solo que eu tenho, em cada camada, em que nível que se encontra de profundidade, o lençol freático, se ele existe ou não, em que nível que ele está, a pressão, né, que esse lençol freático exerce sobre o meu subsolo, ou no meu subsolo, né, e a resistência à penetração que eu tenho do solo. Então, em cada camada, né, pode-se dizer assim, metro por metro, ou a cada camada, eu vou tendo essas resistências crescendo, né? Porque o número de golpes vai aumentando. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de relatório, mas ele me dá aqui, né, um perfil e a cada metro o meu número gera um gráfico de linha, né? Que aí eu vou vendo o número de golpes que eu tive no meu solo, perfeito? Em relação à profundidade, tá bom? Em relação, pessoal, à movimentação de terra, é outro serviço fundamental que a gente tem e que acaba sendo muito oneroso. Então é preciso que vocês, né, que a gente, como profissionais de engenharia, tenha um certo cuidado para poder fazer esse tipo de serviço, perfeito? Porque sempre tem um valor agregado mais elevado, ok? Então, o que é uma terraplanagem, né? Vamos a algumas definições. A definição de terraplanagem que a gente tem é que esse serviço é um conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, compactação e acabamento. Então, é um serviço que contempla 6 etapas. Okay? Então, terraplanagem não é só escavar, não é só compactar, okay? Não é só colocar a terra, né? É todo esse serviço, beleza? Executados a fim de passar o terreno do estado natural para uma nova conformação topográfica. Então, se eu tenho um terreno, por exemplo, que ele é muito acidentado, eu preciso ajustar esse terreno
para que ele fique com uma conformação topográfica mais adequada, mais desejável, ok? Então eu tenho os dois principais serviços, né, de terraplanagem que a gente tem, é corte e aterro. A gente vai ter então o corte, é a retirada de uma parte dessa terra. Então eu estou tirando a terra de um lugar, ali eu estou executando um corte. Ou um aterro, eu estou colocando terra em um lugar, estou elevando o meu local. Beleza? O corte eu sempre tenho um rebaixo. O aterro eu tenho um aumento de nível, ok? Ou posso ter também a seção mista. O que é isso? Eu vou até tirar a terra de um lugar e colocar em outro. Isso aqui é o mais comum que existe em obra, né? Você tem lá um lote, por exemplo, que ele é levemente inclinado. Você vai tirar a terra do local mais alto, colocar no local mais baixo e chegar num nível mais ou menos equilibrado ali, né? É chegar num perfil topográfico nivelado. Isso é o ideal para nós, né? Essa seção mista, então a gente tem, né, a retirada de locais. Eu posso, às vezes, traçar imaginativamente ou como em forma de projeto um perfil de onde eu quero, né, do que eu quero do meu terreno. Então, por exemplo, no nosso primeiro caso, eu tenho ali, né, um terreno que está desnivelado, né, que segue a conformação natural, e eu quero fazer esse, esses dois patamares, né? Vamos dizer assim, um patamar mais baixo, uma elevação e um patamar superior. Percebam que no, quando eu vou fazer essa rampa, né, para subir, vamos dizer assim, né, entre um patamar e outro, aqui o meu perfil desejado está mais baixo do que a conformação natural do terreno. Então eu vou retirar essa terra. Já quando eu chego lá no meu patamar superior, eu tenho um desnível na conformação natural. Então, aquela terra que eu retirei, eu vou colocar onde está faltando. Perfeito? Poxa, Victor, mas sempre eu posso garantir que o que eu retirei vai ser igual ao que eu coloquei? Obviamente não, né, pessoal? A gente pode, tudo vai depender do projeto, tá? Eu posso retirar, por exemplo, 20 centímetros de um local, mas em outro determinado local eu teria que subir 50. Então, aqueles 20 que eu retirei vão me ajudar, né? Eles vão economizar, vai ser um material que eu vou aproveitar, mas não vai me satisfazer, porque eu vou precisar ainda de outros 30 centímetros de terra. Enfim, né? Depende de projeto para projeto, ok? Mas essa terra que está sendo retirada, ela nunca é desperdiçada, ok? Muito provavelmente você vai precisar em algum ponto ali fazer uma adequação, ok? O volume de solo vai variar segundo o grau de compactação e as características do grão que você tem ali no seu solo especificamente. Então, o solo no terreno, ele tem um grau de compactação próprio devido às forças atuantes nele ao longo dos anos. Então, o próprio solo natural já tem uma compactação. Você anda sobre ele, você percebe que de alguma forma ele é firme, alguns mais, outros menos, né? Mas você já tem uma certa compactação, ok? Pelo tráfego de pessoas, pela chuva, os processos geológicos, enfim, ok? O processo de escavação, quando eu começo a escavar, ele já tem uma certa compactação natural, mas quando eu começo a escavar esse solo, essa compactação ela se rompe, vamos dizer assim, né? As forças que estavam ali deixando o meu solo compacto, elas se quebram. E eu vou ter um solo agora solto, né? Escavando, eu tenho que a terra fica solta, completamente solta ali, tá? Então ele perde consistência e aumenta o volume, ok? A compactação faz com que todos os grãos estejam muito juntinhos, então é como se eu amassasse isso tudo, né? Então o volume que eu tenho é menor. Quando eu começo a escavar, eu estou remexendo, revolvendo esse solo. O que acontece? Ele não está mais espremido, né? Com uma força atuante sobre ele. Então a tendência é que ele aumente o volume, ok? Então a gente vai ter, né, para cada tipo de solo, o estado do solo que a gente tem e o fator de empolamento que eu tenho. Então, olha só, como é que isso aqui funciona, né? Então, o seu tipo de solo lá, vamos imaginar que é uma argila, tá bom? É uma argila
natural. E você percebe que o estado de compactação que você vai querer, né, seja uma argila compactada. Você pegar lá, a gente tinha uma argila natural e agora eu quero que ela fique compactada. Então, o fator de empolamento que eu vou utilizar será de 0,90. Nós vamos fazer um exemplo aqui na aula e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, ok? Inclusive, é agora. Então, olha só, eu quero fazer nesse exemplo lá a terraplanagem de um terreno de 20 por 50, com a declividade de 1%. O meu solo ele é argiloso compactado. Ok? Ele vai ficar dessa forma, perfeito? Como é que eu faço isso? Eu vou ter primeiramente, né, que calcular o volume do meu corte. Então, eu vou fazer um volume de cálculo, um volume teórico, ok? Então, eu vou pegar esse meu terreno em planta, vou olhar ele em perspectiva para eu saber essa altura, né, essa declividade dele. Eu vou calcular o volume desse sólido em perspectiva, ok? Isso aí a gente viu lá, né, o cálculo de volume de sólido lá na escola, né, no ensino médio, ok? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso calcular a altura do meu prismazinho, né? Gerou um prisma, certo? De alguma forma. Então, eu preciso calcular essa altura. Como é que eu faço isso? Ué, eu tenho a declividade e tenho o comprimento do meu terreno. Então, a altura dele vai ser a declividade, ou seja, o ângulo, né, a inclinação, vezes o comprimento. Ok? Então, eu vou pegar a minha inclinação era de 1%. Então, 1 sobre 100, que multiplica o comprimento do meu terreno, 50 metros. Então, eu tenho que a altura que eu vou ter, né, do meu perfil do terreno vai ser de meio metro, 0,5 metros. Então, agora eu já tenho a informação do comprimento, a informação da largura e a informação da altura do meu perfil. Como é que eu faço para calcular o volume de um prisma triangular, né? Ele é retangular, mas está cerrado ao meio. Ele não é um prisma triangular. Ele é um, imagine só, né? Essa figura que está aí é uma caixa de sapato que foi cortada ao meio na diagonal, né? Eu tinha um retângulo, eu tenho um quadrado, mas vai ajudar. Então eu tenho aqui um quadrado e eu cortei esse quadrado ao meio, né? Então agora eu tenho somente metade dele, ok? Como é que eu calcularia isso? Ué, o volume de uma caixa, de um paralelepípedo, vou ter que multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura. Como eu só tenho metade, ele está cortado ao meio, eu vou ter o volume do paralelepípedo dividido por 2. Perfeito? Então eu tenho 50 de comprimento vezes 20 de largura vezes 0,5 da altura. O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura, ok? Como eu só tenho metade, eu vou dividir por 2. Então, o volume de corte, né, o volume de cálculo que eu tenho é de 250 metros cúbicos, ok? Eu tenho o volume de terra ali, ok? Mas o que eu estou falando para vocês é que nós vamos ter um, um fator de empolamento, né? Eu tenho uma modificação do solo devido à característica dele e à escavação que eu vou fazer ali, ok? Então, olha só, o estado que eu tenho era um estado argiloso compactado, certo? Ele estava compactado antes. Quando eu escavar, ele vai se tornar um solo argiloso solto. Eu tinha um solo argiloso compactado. Essa compactação era natural, vamos dizer assim, né? Ou até tinha sido compactado mesmo, né? Tava lá, passou um caminhão sobre ele antes, e as máquinas de compactação e tudo mais. Então ele estava completamente compacto. Quando eu começo a escavar, eu vou abrindo esse solo. E ele vai se tornar, depois da escavação, um solo solto. Eu só consigo retirar a terra depois que eu solto o solo. Eu preciso tirar solo. Então, eu estou soltando ele, certo? Então, todo o serviço de retirada, de corte, né, de retirada de solo, vai deixar esse solo solto. Necessariamente,
o meu solo ficará solto após no serviço de corte. Ele necessariamente vai ficar solto, ok? Então, eu tinha lá uma argila compactada e o meu estado do solo agora, né, vamos dizer assim, após o serviço, vamos dizer assim, né, para a retirada vai estar solto. Então, vamos utilizar a tabela para a gente saber qual fator de empolamento eu tenho. Então, antes eu tinha uma argila compactada. Ele agora vai estar solta. Então, relacionando na minha tabelinha ali, né, eu vou ter que o fator de empolamento é 1,59. Esse fator de empolamento, eu vou multiplicar ele pelo valor do volume calculado. Então, eu vou pegar que o volume de transporte vai ser o volume de corte, o volume que eu deveria cortar, vezes um fator de empolamento. A gente não disse que o fator de empolamento é essa questão de ele se soltar e aumentar o volume? Se ele vai aumentar o volume, então eu preciso que esse volume de transporte vai ser superior ao volume de corte, né? Eu tinha um volume antes compactado. Depois que eu mexi nessa terra, ela ficou solta, aumentou esse volume. Então eu vou tirar essa terra que está mexida, que está solta, ok? Por isso o volume dela é maior, ok? Então eu vou pegar meu volume de corte, multiplicar pelo fator de empolamento, 1,59, e eu tenho agora que o meu volume de transporte para retirada da terra vai ser de 397,5, ok? Beleza? É claro, né? Poxa, Vitor, mas é 397,5 metros cúbicos. A gente vai arredondar esse valor para mais, ok? Eu vou colocar 398. Por quê? Porque a gente usa caminhões para retirar, né? O cara não vai vir buscar meio metro, ok? Meio metro de terra, tá? Então você vai ter que fazer uma conta, né, a partir do volume do caminhão para conseguir utilizar o máximo dele, ok? Que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Então eu tenho lá 398 metros cúbicos para serem transportados, né? Vamos calcular o tempo de transporte, né? Continuando esse mesmo exemplo. Vamos supor que você está contratando um caminhão para retirar. Esses caminhões, eles têm capacidade de 6 metros cúbicos. Então, você contratou uma empresa de transporte, né, de carga, de frete, vamos dizer assim, e a capacidade dos caminhões que eles têm é de 6 metros cúbicos. Eles têm possibilidade de fazer 35 viagens por dia. Então, vai e volta, vem outro caminhão, vai e volta, e fica nessa, né? Alguns caminhões trabalhando, eles conseguem fazer 35 viagens por dia. É muita coisa. Vamos pensar o seguinte, dessas 35 viagens, eles conseguem carregar 6 metros a cada viagem, perfeito? Então, eu tenho 398 metros cúbicos para serem transportados em caminhões de 6 metros cúbicos. A cada viagem que eu faço, né, eu encho o caminhão, ele vai e volta. Isso é uma viagem. Eu vou precisar de quantas viagens, sabendo que cada viagem dispõe de 6 metros cúbicos. Então, eu vou pegar 398, que é meu volume total, e vou dividir por 6, que é a capacidade de cada viagem. E vou descobrir a quantidade de viagens, 67. Essas 67 viagens vão me demorar quanto tempo? Ué, eu consigo fazer 35 viagens por dia. Então, se eu pegar 67, dividir por 35, vai me dar 1, qualquer coisa, quase 2. Existe 0,9, 0,8 dias? Não. Né? Se começou, demorou só meio dia. Tá, mas é um segundo dia de trabalho, então. Tá? Então, vai dar 1, qualquer coisa. A gente vai arredondar para 2 dias de serviço. Então, eu vou precisar de 2 dias desse serviço sendo executado. Isso é, pessoal, se não chover, né? Porque se chove, a quantidade de viagens reduz, a quantidade de, não a quantidade de terra, né? A quantidade de terra continua a mesma, mas a dificuldade que eu tenho de transporte,
eu tenho mais um volume de água sendo inserido dentro da minha terra, da minha argila, né? Então, eu vou ter um volume maior daquele que eu tinha também, tá? Isso tudo deve ser levado em conta para você, ok? Então, em relação aos serviços mesmo, né, pessoal? Vamos lá. Em relação ao corte. Sempre que eu tenho um corte, né? É só serviço de corte. Eu minimizo o risco de recalque, porque eu estou cortando, retirando aquela terra ali, e essa parte de baixo, teoricamente, né, vai apresentar menos risco de recalque, desde que esteja compactado, né? Esse menor risco de recalque não é menor risco do que o terreno natural, ok? Mas é menos risco do que se você realizasse aterro, ok? Então, entre corte e aterro, o seu serviço de corte vai apresentar menos risco de recalque do que o do serviço de aterro. Perfeito? É isso que esse slide está querendo trazer para nós. E ele tem, vai necessitar de transporte, vai precisar retirar essa terra, né, do local. A seção mista, a gente vai apresentar um aproveitamento do solo de corte para a execução do meu aterro. Eu posso ou não precisar de mais terra, tá bom? Depende, né, como eu disse para vocês, do projeto e dos níveis que a gente está contando. Eu tenho risco de recalque nessa região de aterro, preciso tomar cuidado com essa região de aterro. A região de aterro deve ser muito bem compactada, tá? Não que a de corte não necessite, né? Ela também necessita. Mas a de aterro está colocando um monte de terra solta no seu terreno. É preciso que ela seja muito bem compactada para que você consiga utilizá-la normalmente. E reduz as atividades de transporte de solo. Porque eu tenho um lote, aí eu vou tirar a terra da parte superior e colocar na parte inferior. Eu preciso ter um caminhão para levar a terra de um lugar para o outro? Ué, se eu estou trabalhando dentro de um lote na cidade, eu vou fazer uma casa, por exemplo, né? E ela está num lote meio íngreme, ué, eu não preciso ter um caminhão para levar de um ponto a outro, né? Eu vou levar isso num carrinho de mão, beleza? Muito mais simples, né? Muito mais econômico para mim, ok? Já os serviços de aterro, eles vão apresentar maiores riscos de recalque, necessidade de aquisição de terra. Então, se eu tenho que recalcar, ou se eu tenho que aterrar, perdão, se eu necessito aterrar todo o meu lote, né, o lote está abaixo do nível da rua, por exemplo, eu preciso aterrar todo o lote. Então, eu tenho que comprar terra. Né? Eu vou precisar comprar, eu pago tanto a terra quanto o transporte. Aí eu pago 2 vezes por esse tipo de serviço, ok? E eu preciso, então, né, fazer 2 pagamentos. Da terra propriamente dita, do material, só que esse material tem que chegar até mim. Então, eu pago tanto a retirada quanto o transporte. O que acontece muitas vezes é que um mesmo trabalhador, uma mesma empresa, faça os 2 serviços e te cobre um preço cheio, né, vamos dizer assim. Eu tenho algumas possibilidades de que o cara só faz um deles. Ele só tem a terra, mas ele não tem caminhão para transportar. Ou ele só tem o caminhão, mas não tem a terra. Então, você precisa ir alinhando esses 2 serviços, porque você precisa de ambos para que essa etapa seja realizada. Quais as características da terra a ser movimentada? Então, para executar com sucesso uma escavação, não basta o conhecimento das técnicas executivas. Eu preciso entender também a parte conceitual por trás disso, ok? A gente vai conseguir especificar os serviços adequadamente e quais equipamentos utilizar a partir desse conhecimento técnico, ok? Então, eu preciso conhecer o material que eu estou escavando e as técnicas para conseguir executar esse tipo de serviço, perfeito? Então, você não vai saber direcionar a sua mão de obra nem contratar o serviço terceirizado, ok? Então, areia, pessoal. A gente já lembra disso, né? Lá das disciplinas de materiais de construção, né? Areia são partículas maiores que 0,075, ok? A gente vai ter que a areia é um material inerte, ela tem uma interação entre as partículas que é o atrito interno. Uma partícula não rola facilmente sobre a outra, elas sempre se atritam para movimentar, ok? Já a minha argila, ela vai ser
as argilas são constituídas de partículas menores que 0,005 milímetros e elas facilmente rolam umas sobre as outras. Então, a gente vai ter ali, né, uma água entre os grãos que permite com que eles rolem mais facilmente, né, como se tivesse uma lubrificação entre esses grãozinhos, tá? Existe um menor atrito entre as partículas e o que mantém as partículas aglutinadas, né, juntas, é a força de coesão. Nas areias a gente tem compactação, aqui a gente tem coesão, ok? É importante lembrar esses conceitos. Então, coesão é uma propriedade que não existe na areia, ok? Na presença de água a gente vai ter, para as argilas, né, uma tensão capilar, mais a força de atração entre os grãos. Eles são tão pequenininhos, né, eles estão tão próximos entre si, que eles se atraem até, as partículas se atraem eletricamente, vamos dizer assim, tá? Eu tenho uma tensão ali, umas forças de atração entre as partículas, ok? Equipamentos de movimentação de terra. A gente vai ter equipamentos que são específicos para escavação, equipamentos de compactação e para o transporte, ok? Para os três modelos, eu tenho equipamentos manuais e mecânicos, ok? É preciso que a gente entenda, né? Mais ou menos como funciona cada um deles. Para os equipamentos de escavação, então eu vou ter lá, equipamentos de escavação eu tenho dois tipos. Eu posso ter, né, para as escavadeiras, né? Perdão. Escavadeiras eu tenho dois tipos, ou sobre rodas ou sobre esteiras, ok? Sobre rodas, eu tenho maior mobilidade, eu consigo fazer mais manobras com esse equipamento e tenho uma maior velocidade de deslocamento. A desvantagem é que eu vou patinar muito mais. Se meu terreno está muito molhado, né, a terra está muito solta, é possível que ele fique patinando e até atole em alguns momentos. Já as minhas escavadeiras sobre esteiras, ela vai ter maior estabilidade, ela vai aderir, por ser de esteira, né, ter uma área de contato maior com o solo, ela adere melhor a esse solo. Eu tenho rampas de grande inclinação, onde ela pode trabalhar em condições mais adversas, porque ela não fica com esse problema de patinar, de ficar atolando demais, né? E ela exerce, né, como a área de contato dela é maior, ela vai exercer uma pressão menor no meu terreno, ok? Essa pressão menor no terreno ajuda ela a não ficar patinando e nem atolando facilmente, ok? Desvantagens, pessoal. A locomoção desse tipo de material para chegar até na sua obra, você não vai poder ver uma esteira passando no asfalto, na rua. Não existe isso. Então, é necessário que você leve ela com um caminhão. Tá? Você vai precisar de um caminhão para colocar ela em cima e levar a esteira para a obra. E ela tem menor mobilidade. Você não consegue ficar fazendo tantas manobras com ela. Ok? Já a pá carregadora, ela não tem deslocamento de rotação e a pá sempre corta o terreno de baixo para cima, né? Ela vem de baixo para cima, sempre. É sempre esse mesmo movimento, perfeito? Aqui uma outra imagem, né? Para que vocês lembrem de como é que funciona esse tipo de equipamento. Eu creio que todo mundo aqui já viu uma pá carregadora na vida, né? Já a escavadeira, geralmente ela vai trabalhar estacionada, ela vai ter uma estrutura portante que vai possibilitar o seu deslocamento, mas não no ciclo de trabalho. Então, ela vai ter uma estrutura que permite alguma forma de deslocamento, mas ela não trabalha se deslocando o tempo todo. Porque ela vai se deslocar até o local, parar ali, se fixar e aí vai atuar para escavar o terreno, né, a partir daquele ponto específico. Geralmente a gente monta ela sobre esteiras e ela possui uma capacidade de giro de 360 graus. Então, você vai ter esse braço, né, essa lança dela que consegue girar para todas as direções, ok?
a nossa escavadeira. A gente vai ter dois tipos, né? Eu posso ter a lança escavo-carregadeira, onde ela vai ser adequada para escavação acima do nível da máquina. Eu tenho a retroescavadeira, que vai ser adequada para escavação abaixo do nível da máquina. E eu tenho a lança clamshell, que é a de mandíbula, né? Que é para escavação de vala ou dentro d'água. Então, a gente vai ter isso, a principal mudança que a gente tem é no sentido da pá, vamos dizer assim, né? Então, uma eu vou escavar acima do nível da lança, outra abaixo do nível da lança, né? Fazendo esse movimento. E a clamshell é como se fosse um dente, né? Assim, uma boquinha de jacaré lá, né? Ela vem e vai abocanhando, né? A terra. Bom, como se fosse aquele joguinho que a gente tem, né? De vir e pegar os objetos dentro daquela máquina, né? Tem uma máquinazinha e tal, enfim. Vocês devem lembrar disso, ok? A escavadeira com lança retroescavadeira sobre esteira, tá aí para a gente ver, né? Ela vai com um sentido diferente para conseguir adequar melhor ao serviço dela, ok? Você tem a escavadeira com lança retroescavadeira também aqui sobre esteiras, essa sobre rodas, tá bom? A lança escavadeira sobre esteiras. Você tem aqui a escavadeira de mandíbula, né? Como eu tinha dito para vocês, tá bom? Ela vai ser, é importante ressaltar isso, né? Ela vai ser sustentada por cabos, tá bom? Então, você vai ter um cabo que sustenta nela, e aí ela é só essa parte metálica, né, que desce dentro da água, ou em valas mesmo, para puxar, né? Você vai meio que pescar o material ali, tá? A escavação se faz pela queda da mandíbula e fechamento. Então, ela vai entrar no solo, fecha a mandíbula, retira aquele solo. Desce, fecha e tira, tá? É sempre esse mesmo passo a passo, ok? Ainda sobre essa escavadeira de mandíbula, né? Em obras de edifício, é mais usado na escavação de fundações e contenções do que na movimentação de terra, tá? Ela é útil para abrir valas quando a gente tem obstáculos como escoramento, tubulações subterrâneas, etc. Porque ela pega tudo de uma vez só, né? Ela vai, pega isso e levanta, e você consegue ter maior facilidade nesse tipo de situação, perfeito? Você pode ter ainda algumas escavadeiras mistas, né? Ela tem dois tipos de lança em um único equipamento. E é muito utilizado em edifícios. Por quê? Porque eu consigo ter duas operações com o mesmo equipamento. Eu só faço uma locação e tem dois tipos de serviço, né? Então, assim, se você tiver serviços muito específicos, você precisa alocar uma máquina para cada um. Agora, a gente já tem máquinas, né, que trabalham com multitarefa, né? Então, eu tenho o mesmo maquinário, pagando um mesmo aluguel, né, uma mesma diária, e ela faz um ou mais serviços, ok? Então, a gente tem aí, né, vários deles, né, Bobcats e tudo mais, tá? Essas Bobcats são muito úteis, elas são muito robustas, muito fortes, só que elas são pequenas, né? E por serem pequenas, você consegue ter uma mobilidade muito grande com elas. Você consegue chegar com elas em praticamente todos os cantos da obra, né? Diferente das outras máquinas que já são de um porte maior, você tem mais dificuldade para chegar em alguns cantos específicos, tá? Em relação aos equipamentos de compactação, a gente pode ter, né, alguns equipamentos que vão depender do porte do seu serviço. Se você tem serviço de compactação de pequeno porte, a gente vai ter um baixo nível de exigência de compactação. Isso essa compactação, ela não vai ser fundamental para o desempenho estrutural do edifício. Eu consigo utilizar equipamentos mais simples, tá? Por exemplo, equipamentos manuais. Então, eu vou utilizar o próprio equipamento de escavação como uma compactação. Então, eu posso ou partir para manual. O que seria esse manual, né? Eu vou pegar um rodo, criar nele uma base mais alargada, né, uma base pesada, de madeira ou algo do tipo, e vou apiloando o solo, né? Ou então eu posso ter também, de novo, né, o cabo de vassoura ou de rodo, no fundo dele, uma bola, vamos dizer assim, né? E eu consigo ir apiloando também
o meu solo, ok? Você pode ter as duas formas. Ou você pode pegar o seu equipamento de escavação, se você utilizou, por exemplo, né, equipamentos de grande porte, eles têm um peso próprio muito grande. Então você pode usar o peso do próprio equipamento para fazer a compactação desse solo, ok? Por exemplo, né, você vai fazer uma grande área lá de uma área permeável, tá? Uma área de jardim e tudo mais, ou uma área de pavimento, né? Uma calçada e tal. Você pode, esse tipo de solo, né, que vai ser utilizado no tipo de serviço, vai, vai ter meu Deus do céu, como é que a palavra fugiu? Você vai ter uma importância significativa para o desempenho estrutural da edificação? Não, é uma área externa, né, uma área de lazer que eu estou fazendo ali, de árvores e só criar uma pracinha, um banquinho e tudo mais. Você tem que compactar, tem que haver compactação, você só não pode ficar solto. Mas ela pode ser uma compactação mais branda, vamos dizer assim, né? Você pode usar o próprio equipamento de escavação para poder fazer aquilo. Se é uma área muito pequena, você pode usar equipamentos manuais para realizar esse serviço, ok? Pode ainda utilizar alguns equipamentos mecânicos. Esse sapo mecânico, por exemplo, ele é muito utilizado. Eu já vi diversas obras utilizando ele, né? Como é que acontece? Essa imagem, ela ilustra muito bem é, como é que é o equipamento, né? Aí você, que é o trabalhador que está ali atrás, né? Vai segurar nela, na lateral, né? Nessas hastes, vai dar a partida, né? É um motorzinho, você acorda, você vai dar uma partida. Os mais antigos eram a corda, né? Não sei se hoje já tem algum com de forma automática. Mas a gente dava a corda e aí você ficava ali segurando o sapo enquanto ele ficava agitando, né? Ele fica nesse movimento de agitação, como se fosse um sapo mesmo, né? Pulando, e ele é pesado, então ele consegue compactar muito bem o seu solo. No fim do dia, seu trabalhador sai com o braço tremendo sozinho, né? Praticamente, porque é uma vibração muito forte mesmo, ok? Você tem ainda a placa vibratória elétrica ou a gasolina, tá? Essa placa vibratória faz o mesmo serviço, só que você não precisa do trabalhador ficar lá segurando e guiando ela por todos os locais, né? Você consegue guiar ela como se fosse um carrinho mesmo, né? E ela vai exercer o mesmo tipo de serviço, ok? Já para compactações de grande porte, a gente vai ter, pode ter, né, a utilização de rolo compactador, e esse rolo compactador pode ser de dois tipos, ou pé de carneiro, que é onde tem essas saliências, né? Vocês veem aí a imagem que está à esquerda, ou o compactador liso, que ele não tem nenhuma saliência, é só o próprio rolo que vai passando no solo para compactar, ok? Posso ter ainda equipamento, eu vou ter ainda, né? Equipamentos de transporte. Como é que eu vou conseguir transportar esses materiais? Então, o primeiro desses equipamentos são os caminhões basculantes, onde eu vou elevar a minha caçamba, abrir a comporta traseira e o material vai cair por gravidade. Né? Acho que todo mundo já viu esse tipo de equipamento. Posso ter outros caminhões, né, basculantes em duas versões, o caminhão toco ou o trucado. O caminhão toco, ele vai ter uma carga reduzida, né, uma carga menorzinha, ok? Já o caminhão trucado, ele vai possibilitar uma outra linha de eixo, o que vai aumentar a capacidade de carga do meu equipamento, ok? Em relação, pessoal, à execução desse serviço, de escavação, por exemplo, né? É muito importante, mas muitíssimo importante mesmo, que você tenha, você, né, como engenheiro civil, que vai estar lá na obra, ou o mestre de obras, né, que você vai ajudar, que você vai instruir, é muito importante que vocês tenham em mente uma forma de controlar a execução da escavação. Você precisa controlar a cota de fundo da escavação. Então, olha só, imagine só, né? Você quer fazer um subsolo, né? Você está lá com o terreno bonitinho e você quer fazer um subsolo. O seu subsolo, quando ele estiver acabado, ele
vai ter uma cota de 3 metros, por exemplo. Só um minutinho, pessoal. Seu subsolo vai ter uma cota acabado, né, de 4 metros, 3 metros e meio. Então, você começa a escavar esse solo, né? Você vai lá, aluga a máquina, bonitinho, e começa a retirar solo, retirar solo, retirar solo. E você não controla o fundo. O que acontece? Você, no final, né, do seu serviço, demorou lá uma semana escavando, vamos pensar assim, né? E quando chegou no final, você escavou 5 metros, por exemplo, toda a área dele, né? Você escavou e retirou o terreno, o solo. Quando você for notar essa questão, você vai perceber que você escavou 2 metros a mais, que você não tem mais esse solo para voltar para o lugar. Então você pagou para escavar, você pagou a escavação, você pagou a retirada, e você percebeu que, poxa, eu tirei mais do que devia. Eu preciso agora encher essa camada. Vou precisar aí de 2 metros, né? Ou 1,5 metro, sei lá. O que você tem que fazer? Pagar de novo a terra, pagar de novo o transporte e pagar a compactação. Então, olha só, seu serviço, ele foi dobrado praticamente, né? Você precisa controlar essa execução até para conseguir saber quando parar, né? Você precisa saber até quando você precisa efetivamente escavar, porque senão você vai ficar tomando prejuízo. Outro exemplo, né? Você tem que escavar lá os 3 metros e você, de novo, não tem controle. Quando você termina o serviço, você percebeu que escavou 2 metros e não os 3, né? Porque é um serviço manual, né? Um serviço de equipamento, então não tem como ter um controle muito... O operador da máquina não vai ter como controlar isso para você. Aí você pagou tudo, o equipamento já foi embora. Você precisa escavar o outro metro. Então, poxa, vou ter que ir lá, contratá-lo de novo. Uma etapa que já deveria estar pronta, eu estou tendo que recontratar para executar de novo, né? Então, assim, esse controle é fundamental, fundamental, perfeito? Então, é um parâmetro de projeto que vai determinar o momento de parada. É importante, pessoal, que você entenda, né, para você saber esse momento de parada, que você tenha em mente tudo o que vai ser necessário para fazer aquela escavação ou para finalizar o serviço. Porque muitas vezes, se você vai fazer um subsolo, como é o caso, né, do nosso exemplo, basta que você escave somente a altura do pé direito. Não, eu preciso escavar mais do que isso. Porque eu preciso gerar um piso aqui, né? Eu preciso ter algum espaço para poder trabalhar. Né? Então, eu vou escavar somente o comprimento certo, a área certa que está em projeto? Não, eu preciso escavar um pouco mais, né? Eu preciso ampliar essas laterais, porque eu preciso ter espaço para os meus trabalhadores. Eu preciso ter um pouco de margem de fundo para poder criar um piso ali, né? Então, não basta que eu tenha somente a questão do projeto de arquitetura em mente, mas eu preciso conhecer os serviços que serão executados para conseguir ter essa distinção exata, né, do que eu vou fazer, de quanto isso vai necessitar de espaço, para eu consiga ter essa cota bem montada, ok? Então, eu preciso conhecer a cota do pavimento mais baixo, o tipo de fundação que eu vou utilizar, as características da estrutura de transmissão de carga do edifício para a fundação. A gente ainda tem um agravante, né? Que, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela não respeita essa cota, né? E aí você tem, por exemplo, no caso de fundações, a sua estaca fica muito elevada, por exemplo, né? Aí você tem que quebrar a estaca para conseguir finalizar o serviço, né? Ou para continuar o serviço. Aqui, da mesma forma, gente, escavar mais ou escavar menos acaba te gerando um probleminha, né? Que você depois vai ter que tentar resolver
de alguma outra forma. Tá? Em relação ao controle de inclinação do talude, pessoal, você vai ter também esse tipo de obra, né? Eu acredito que vocês têm, falando sobre taludes em Mecânica dos Solos 2, se não me engano, ou tem uma parte de obras de terra, eu não lembro certinho o nome da disciplina, né? Que vocês terão, mas é da parte de solos, tá? Então, qualquer que seja o tipo de contratação para o serviço de terraplanagem, a gente deve ter o controle de execução em relação em função do tipo de solo e definida pelo projetista de fundações. Eu preciso que ele me mostre ali, né, detalhes técnicos que vão me auxiliar para fazer esse controle de parada, esse controle de inclinação, beleza? A principal ferramenta que a gente tem para fazer o controle de inclinação é usar um gabarito. Então, eu vou montar um gabarito de madeira, onde a hipotenusa do meu gabarito, né, ela está inclinada exatamente com a mesma inclinação do meu talude, e eu vou colocar o meu gabarito sobre o talude, como está aí, né, na imagem, nessa ilustração esquemática. E eu vou perceber que, poxa, né, eu tenho a mesma inclinação, ou não, o meu gabarito ficou faltando uma parte, né? Meu gabarito está aqui e o perfil do solo está mais para baixo. Então, poxa, eu tenho um equívoco aqui na hora da minha execução. Então, eu vou precisar controlar isso adequadamente, ok? Em relação ao cronograma da obra, pessoal, qual momento ocorre a movimentação de terra? Isso aqui, gente, ele vai ser particular para cada tipo de obra. Por quê? Se você está realizando um serviço de pavimentação, por exemplo, a terra tem que chegar no primeiro momento. Se você está fazendo uma obra de edificação comum, né, comercial, residencial, você precisa ajustar exatamente o seu cronograma para a realidade que você tem. Uma coisa é tirar 10 caminhões de terra. A outra coisa é a gente, sei lá, né, ter que retirar um pouco de terra. Tá? Então, a duração da etapa e o momento da etapa vai depender do seu cronograma, da sua obra em específico, ok? Mas ela sempre está nessa faixa, né, nessa grande faixa de serviços preliminares, perfeito? É preciso que você faça esse controle, porque assim, né, a gente está falando da movimentação de terra geral, né? Não numa movimentação de terra específica para uma área de lazer, por exemplo, ou um ajuste de terra para grama, não é isso, esse é o ponto. Isso pode ser até lá no final mesmo. Aqui o que a gente está tratando é uma movimentação de terra geral, para começar a obra, ok? Então está dentro dessa faixa, né, de serviços preliminares, ok? Em relação, pessoal, não é um serviço efetivo, né, mas é uma coisa que deve ser prevista antes do início da obra, que é o sistema de contratação, ou pelo menos antes do início das etapas, né? Como é que a gente pode se dar com esse sistema de contratação? A gente pode ter, né, uma empreitada global, eu posso fazer contratação de aluguel de equipamentos ou empreitada por viagem. A gente tem, é claro, né, esses mesmos, não exatamente esses mesmos, mas eu posso fazer contratação, por exemplo, de empreiteiro para tocar a obra toda, né? Da mesma forma, eu posso contratar um empreiteiro para fazer uma empreitada global do meu serviço, né? A empreitada da etapa, vamos dizer assim, tá? Ele vai fazer toda a etapa, a escavação, o transporte, tudo. Eu vou contratar o cara, ele vai resolver todo o meu problema daquela etapa. Ou eu posso contratar só os equipamentos e eu mesmo vistoriar e executar. Ou posso fazer uma empreitada por viagem, né? Por volume. Ó, nós vamos fazer aqui, vou te pagar, vamos fechar aqui tantas viagens, eu te pago um valor X por viagem, tá? Então, esse aluguel de equipamentos é por dia, né? Estou pagando por dia, por semana, enfim, tá? A empreitada global é um valor fixo que você paga para o cara e ele vai administrar todas as etapas. Ele vai ficar responsável por aluguel, pelas viagens e tudo mais, tá? A empreitada global, a empresa de terraplanagem, ela vai ser responsável
pelo serviço como um todo, como eu disse, tá bom? Você vai fazer uma estimativa do volume a ser escavado e vai pagar por metro cúbico que foi escavado, perfeito? Então, a gente vai ter que ter em mente, né? E informar isso, e conversar isso com o cara. Porque quando a gente contrata uma outra empresa por empreitada, a minha função, que contratei, né? Terceirizei o serviço, é auxiliá-lo nas informações técnicas para que ele execute o serviço e fiscalizar o serviço que está sendo executado. Então, eu tenho que informá-lo e tenho que conhecer, né, a topografia do terreno, para saber de onde eu tenho que tirar a terra, onde eu tenho que colocar, quanto de terra tirar, quanto de terra colocar, a cota de fundo, para saber aonde que esse cara tem que parar, a geometria da escavação, como é que eu vou escavar, eu vou deixar os taludes, eu vou cortar reto, como é que eu vou fazer isso, o tipo de solo, porque esse fator de empolamento vai mudar para a gente o volume total, ok? Então é preciso que eu tenha já isso em mente, ok? A visão do empreiteiro para esse tipo de serviço, né? Ele vai buscar a maior produtividade possível e vai utilizar nos caminhões o maior volume de terra possível. Por quê? Pro empreiteiro, pense com a cabeça de um empreiteiro agora, né? Você foi contratado para executar um serviço X. Para você, compensa terminar o serviço o quanto antes, o mais rápido possível. Por quê? Você termina o serviço, pega o dinheiro e vai fazer outro, né? Agora, a minha visão como contratante, eu tenho que fiscalizar o serviço dele, para que o serviço dele seja de boa qualidade, para que o serviço dele seja seguro, tá? Então, eu preciso vistoriar excesso de material nos caminhões, porque pode acarretar necessidade de limpeza na vizinhança. A gente executei uma vez uma obra que era num condomínio fechado, na cidade de Rio Verde. O caminhão de terra saía da obra, a gente tinha que colocar funcionário para ficar limpando a rua, porque no condomínio não podia ter sujeira de terra. Então, assim, imagine só se o caminhão está super lotado, né? As rodas a gente tinha que limpar a marca da roda do caminhão. Imagine se o caminhão está super lotado e ele vai passar numa lombadinha dentro de um condomínio, por exemplo, e cai aqueles torrões, né? Muito, um volume considerável de terra. Então, além de limpar, eu teria que ainda ficar catando a terra, né? Ou fazer ele catar, né? Isso é o fundamental. Você colocar um empreiteiro para realizar esse serviço, porque faz parte da etapa que ele está empreitando. Okay? Isso tudo é combinado, ok, pessoal? Vistoriar o atendimento das especificações do aterro e escavação. Você precisa verificar a parte técnica, ele está te atendendo mesmo, ele está fazendo o serviço adequadamente mesmo, você tem que ter isso bem controlado para que você tenha um serviço de qualidade, ok? Muitas vezes o empreiteiro, né, claro, que ele quer fazer um serviço rápido e de qualidade, mas muitas vezes ele vai prezar, vamos dizer assim, né, pela agilidade. E às vezes falha um pouco na qualidade. Vai querer, poxa, mas não precisa disso tudo, não é bem assim que a gente executa. Então, você tem que ter um jogo de cintura para conseguir fazer com que ele cumpra a qualidade que você exige. Em relação ao aluguel de equipamentos, pessoal, a gente está alugando máquinas, equipamentos por hora e caminhões por viagem, tá? Então, nesse cenário, a minha visão como contratante tem que ser de uma constituição adequada da frota e do número de equipamentos. Então, eu preciso contratar um número certo de equipamentos. Imagine só, eu preciso de 2 equipamentos de escavação. Eu vou lá e logo 5. Assim, um vai ficar 3, eu nem vou conseguir usar. Entende? Então, assim, eu preciso saber a quantidade necessária e locar aquela quantidade. Ou caminhões, né? Eu tenho lá 2, 3 caminhões que conseguiriam fazer sem parar. Eu vou lá e chamo 8 caminhões para fazer o serviço. Eu estou pagando por hora, gente. O caminhão está lá encostado, esperando, está sendo prejuízo para mim. Eu estou pagando por viagem, né? Então está sendo prejuízo para mim deixar ele lá parado, ok? Assim como, por exemplo, né? Enquanto o caminhão está na viagem, o meu equipamento está lá dentro da obra parado, por exemplo. Os caminhões foram, né? Eu usei um caminhão, eu precisaria de 3, eu usei só um.
Então, enquanto o cara está indo e voltando, meu equipamento está parado, que eu aluguei por hora. Isso não pode acontecer. Então, eu preciso dimensionar a quantidade correta de equipamentos dentro e de equipamentos de transporte. Isso precisa casar, porque a minha máquina dentro da obra, que está alocada por hora, ela precisa trabalhar o máximo possível. Eu não posso deixar ela descansar praticamente. E para não deixá-la descansar, não deixar ela ociosa, eu preciso que esse transporte aconteça de forma rápida. Perfeito? Então, cuidado com a lentidão dos serviços. Se o meu operador lá da máquina está muito lento, está tentando dar uma ludibriada, levar com a barriga, eu preciso cobrá-lo. Se os meus caminhões estão indo muito lentamente, assim, muito pacatos, eu preciso também cobrar deles. Tem que tomar cuidado com os caminhões mal cheios, porque eu não posso, é claro, né, superlotar o caminhão, mas ele tem uma capacidade máxima de trabalho. Eu não posso deixar que todas as minhas viagens saiam com metade da carga, porque senão eu vou precisar do dobro de cargas, do dobro de viagens, né? E aí o rapaz do caminhão, né, o motorista, vamos dizer assim, né, que está recebendo por viagem, para ele, quanto menos ele carregar, melhor, porque mais viagens ele tem que fazer, tá? Então, isso tudo a gente tem que pesar. E é importante registrar o número de viagens. Pessoal, anote o número de viagens. Sempre anote o número de viagens. Porque no final do dia, você vai acabar esquecendo a quantidade de viagens e o cara vai te cobrar a partir de um chute que ele der. Né? Muitas vezes ele está contando, ou outras vezes não. Ele fala, não, eu fiz 10, mas na verdade ele fez 7, por exemplo. Né? Isso pode acontecer no mercado. Ah, Vitor, você está falando que a maior parte dos trabalhadores nesse tipo de serviço, eles são malandros, vamos tentar me passar a perna? Não sei se são a maioria, mas pode acontecer, né? E um prejuízo nesse tipo de serviço, pessoal, ele custa bastante, tá? Então, vamos tentar ter o máximo de cuidado que a gente puder. Para obras menores que 1.500 quadrados, eu tenho pouco espaço. Então, colocar muitas máquinas lá dentro vão atrapalhar, uma vai acabar atrapalhando a outra, tá? As máquinas devem ser usadas ao máximo possível, como eu disse para vocês, né? Se possível, nem com hora de almoço, brincadeira. Mas, sim, tem que estar usando o máximo possível. Então, é chegar na primeira hora e trabalhar o quanto der, sem ficar com períodozinhos de descanso, não, eu vou ali tomar um refrigerante. Eu preciso que a máquina trabalhe o máximo possível, ok? O dimensionamento da frota depende do número de máquinas de escavação, então quantas máquinas estão escavando, estão retirando o solo, qual que é a produção, quantas as máquinas conseguem, qual o volume que elas conseguem retirar de solo por hora, vamos dizer assim, né? Ou nesse período de viagem da minha frota. E o tempo de ciclo por caminhão, é o tempo de viagem mesmo, né? Vai depender do local de bota fora. Esse bota fora é o local onde eles vão despejar o resíduo, né? Vamos dizer assim. Eles vão jogar a terra deles, tá? E cada profissional, cada empresa vai ter um bota fora específico, ok? O número ideal de caminhões, pessoal, é um número para não parar a escavação e não deixar os caminhões esperando na fila, tá? Então, não tem fila de caminhões, eles estão o tempo todo circulando, 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 e a minha máquina está o tempo todo trabalhando, beleza? Isso aqui é o fundamental, tá? A empreitada por viagem ou por metros cúbicos, né? Como é que vai ser feito? A gente vai fazer a remuneração pelo serviço, ou seja, o volume retirado, estando o aluguel da máquina incluso no preço de viagem. Tá? Qual que é a visão do contratante? De novo, eu tenho que fiscalizar a questão dos caminhões que estão mal cheios, eu preciso enchê-los até a capacidade de serviço, eu preciso registrar o número de viagens, registrar, apontar os caminhões, ok? Ou conseguir controlar de alguma forma pelo volume que eu estou escavando.
que é mais difícil um pouquinho, tá? Gente, a gente tinha aqui ainda um exercício. Eu vou colocar esse exercício para vocês como atividade, ok? Não esse especificamente, né? Mas eu vou colocar um semelhante a esse como atividade, mas vamos resolver esse exemplo aqui. Feito? Vamos lá. Consideremos um terreno plano de 20 por 50 de solo argiloso compactado, onde eu vou escavar dois subsolos, pé direito de 3 metros, com 800 metros quadrados de área cada um. Perceba, né? O meu terreno tem 20 por 50, mas o meu subsolo terá somente 800 metros quadrados. Considere transporte com caminhões de 6 metros cúbicos para botar fora a uma distância que permite 7 viagens por dia e frota com 5 caminhões. Quantas viagens de caminhão e quantos dias de trabalho serão necessários? Vamos executar vamos fazer juntos esse exemplo. Olha só, a primeira coisa que eu preciso calcular é o volume de terra que eu vou precisar escavar. Eu preciso ter um volume de cálculo, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho o meu terreno de 20 por 50 mas eu não vou escavar esse terreno inteiro, certo? Não tenho que escavar isso. Eu tenho que escavar os, a, a área referente, o volume referente à área do meu subsolo, dos meus subsolos. Então, eu vou pegar a área de 800 metros quadrados. O volume, a gente aprendeu lá na escola, que era a área da base vezes a altura, né? Porque é o volume de um paralelepípedo. A área da base vezes a altura. A área da base, vamos dizer assim, né, é a área do meu subsolo, propriamente dito. Então, 800 metros quadrados. Vezes a altura, que é 3 metros. Só que eu tenho quantos subsolos? 2. Então, vou ter 800 metros quadrados, vezes 3, que é a altura, né, o pé direito, vezes 2, porque são 2 subsolos. Aqui nesse exemplo, pessoal, eu não estou considerando a camada, por exemplo, né, de laje que eu vou ter, ou de piso, tá? Eu estou considerando direto somente os pés direitos, ok? Na vida real, a gente vai ter que acrescentar nisso a área, por exemplo, a parte, né, a altura, para fazer o piso embaixo, a laje intermediária, tá? Isso tudo eu teria que levar em consideração. É um volume pequeno, né? Mas é preciso que a gente leve em consideração, ok? Então, o volume total, 800, vezes 2 subsolos, vezes a altura de cada um, que é 3 metros, eu tenho 4.800 metros cúbicos para serem retirados. Só que esses 4.800 metros cúbicos, eles são um volume de cálculo, né? Um volume teórico de corte. Eu vou ter que entrar aqui com a nossa tabelinha de empolamento. Por quê? O meu terreno, pelo exercício, ele me dizia que eu tinha uma argila, um solo argiloso compactado. Ele estava compactado. Quando eu comecei a mexer nesse solo, como é que ele fica? Solto. Ok? Ele vai ficar solto. Então, a minha argila, que antes era compactada, está agora no estado solto. Então, o coeficiente que eu tenho é de 1,59, de novo, né? Então, eu vou pegar o volume solto, né? O volume que eu vou transportar vai ser o volume original, o volume de cálculo, vezes o fator de empolamento. Então, 4.800 vezes 1,59. Eu vou ter um volume de transporte, um volume total, um volume real, vamos dizer assim, que é da terra solta, né? De 7.632 metros cúbicos. O próximo passo é começar a calcular a quantidade de viagens que eu vou precisar. Então, quantos caminhões serão necessários? Olha só, cada caminhão transporta 6 metros cúbicos. Então, eu tenho um volume de 7.632 metros cúbicos. Cada caminhão, né, vamos dizer assim, carrega 6 metros cúbicos. Cada viagem carrega 6 metros cúbicos. Então, se eu pegar a terra, a quantidade, o volume que eu preciso transportar, e dividir pelo volume de cada viagem, que é o volume do caminhão, eu vou ter a quantidade de viagens.
Então, 7.632 dividido por 6, eu vou precisar de 1.272 viagens. É muita viagem de terra, né? Vamos lá. O número de viagens, 1.272. Porém, eu consigo fazer quantas viagens por dia? Eu tenho 5 caminhões. Cada caminhão faz até 7 viagens por dia. Eu vou dimensionar o meu tempo, imaginando que eu vou ter o aproveitamento máximo, né, dessa capacidade. Então, os 5 caminhões estão disponíveis e eles vão fazer 7 viagens por dia. Ok? Eu vou cobrar isso deles. Tá? Então, se cada caminhão faz 7 viagens, os 5 caminhões juntos farão 35 viagens no dia. Ok? Então, eu vou pegar todo o meu volume, todo o número de viagens, 1.272, e vou dividir pela quantidade de viagens possíveis em um dia. Se eu pegar o número de viagens e dividir pela quantidade de viagens por dia, eu tenho o número de dias. Quantos dias eu vou gastar para fazer todas as viagens, as 1.272, ok? Então, 1.272 dividido por 35 viagens por dia vai me dar um número, né? Aproximadamente, deixa eu fazer a conta certinho aqui, 1.272 dividido por 35. Vai me dar 36,34. Então, é 36 dias e 0,34 do 37º. Tem como eu falar isso para o cara? Não, é 36 dias e no outro é um pouco. Não, ele vai estar lá na minha obra durante 37 dias. Mesmo que no 37º eu tenha uma quantidade reduzida de horários, né, de carga horária. Ok? Então, gente, esse exercício é bem tranquilo, bem didático, mas mostra um pouco da realidade que a gente tem para essa etapa de transporte, movimentação de terra. Ok? Pessoal, por hoje é só. Eu queria agradecer vocês, beleza? E eu vou deixar uma atividade para que vocês façam, perfeito? Em relação a essa aula de hoje. Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.